Olá, você está no Política Sem Mistério. Aqui a gente fala de assuntos, de políticas públicas de uma forma simples, clara e objetiva. Simplesmente para deixar você bastante informado dos seus direitos, mas também das suas obrigações. E hoje, por conta dos eventos juninos, meninas, nós vamos tratar da nossa cultura. Cultura ou entretenimento? O que será? Então, vamos destrinchar esse assunto nesse momento que o Brasil para aquele forrozinho gostoso, aquele milho verde, aquele amendoim cozido e o famoso licor de genipapo. Tradicional. Então vamos dar as nossas boas-vindas para você que está chegando aqui no Política Sem Mistério. Seja muito, muito bem-vindo já com esse gostinho junino. Já estou aqui com a nossa analista não é jurídica, não. Política mais afiada e afinada do sul, extremo sul da Bahia, Larissa Araújo. Boa noite, Lisdele. Boa noite, Eva. Boa noite, Jorge. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Hoje é um mês, a gente vai comemorar um mês tradicional pra gente aqui no Nordeste, não é mesmo, Liz? Muito, muito, muito gostoso, né? Mas eu já estou com ela que vem do paraíso, Eva! Boa, essa foi boa tarde, boa tarde, Eva. Porque é boa tarde, boa noite, né? É um programa atemporal. E aí, mulher? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Boa noite, Lari. Boa noite, Liz. Boa noite, doutor Jorge. Vamos falar, para mim, me perdoe quem é do carnaval, mas São João é a melhor época do ano. Eu também gosto, não tem não. Gosto. Desculpa. A gente não está preparado para essa conversa ainda não, entre carnaval e São João, mas para mim é a época mais gostosa assim, do ano. Tirando o Natal, é a época mais gostosa. Eu também gosto do São João, das festejos juninos, né? Bom, mas o convidado a gente deixa por último para mostrar, então por isso que na ordem aqui, porque especialmente hoje nós estamos recebendo Dr. Jorge Almeida, e ele sabe falar com autoridade sobre cultura e sobre entretenimento. Meu querido, muito obrigada por aceitar nosso convite, assim, ó, nessa questão, assim, de rapidez. Muito obrigada. Doutora, eu estava chegando de viagem, quando eu recebi o convite, eu confesso que eu fiquei lisonjeado. Boa noite, Larissa. Boa noite, doutora. Boa noite, Eva. Eu fiquei lisonjeado porque, primeiro, eu costumo achar que sou dialético e eu não sei tudo. Eu sei algumas coisas, eu penso de alguma forma e costumo colocar com vontade, com coragem, aquilo que eu penso. Então, eu aceitei o desafio e, como dizia o Dorico Paraguaçu, eu nem tive tempo de preparar o meu improviso, né? Mas vamos ver. O que for perguntado, eu vou respondendo. Se eu não souber, eu digo, não sei. Aqui eu gostei do resgate do Odorico Paraguaçu, porque me faz lembrar, minha idade permite lembrar do Odorico Paraguaçu, que é um grande personagem da dramaturgia brasileira, né? Quem não lembra de Odorico Paraguaçu aí? Só os novos, né, doutor Jorge? Gente, mas a gente vai falar de cultura. Cultura é um conceito que a gente sabe que engloba diversas práticas, diversas manifestações, expressões de uma sociedade, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. Olha a Bahia, quantas expressões coloridas, felizes que nós temos aqui na Bahia e que impregna, porque eu sou mineira, mas eu já tenho as manifestações já impregnadas aqui na minha vida. Então nós vamos falar de arte, a gente vai falar de música, a gente vai falar do que eu gosto muito, literatura, né? Tradições, idiomas, vamos falar de valores e dessa preocupação de proteger
todo esse patrimônio que é moral e também imaterial, né? Isso. Então a cultura é hereditária e cabe a nós percorrermos de canto a canto para proteger esse patrimônio que deve ser transmitido de geração para geração. Então, a gente sabe da importância para o desenvolvimento de uma sociedade humana e sua economia é preservar a sua identidade, porque o passado é que escreve o futuro. Doutor Jorge, qual é a sua intimidade com essa preservação na cultura local? Na verdade, eu desde cedo eu sempre gostei de ler muito, sempre gostei de boa música e aprendi, eu tive a facilidade de conviver com pessoas que me ensinaram muito, não na academia especificamente, mas na vida, amigos, alguns parentes. Eu tenho um irmão que tem um ouvido assim excelente para música. Eu costumo dizer que a gente disputava um radinho de pilha para ver quem dormia com aquele rádio, para ouvir as músicas que eram tocadas naquele tempo. E por isso eu me afeiçoei bastante. E aqui em Itabuna eu tive recentemente um projeto de construção de um espaço, porque todos os espaços aqui são muito caros para o artista local. O Teatro Candiandória sendo construído muito longe, os artistas daqui não têm acesso, primeiro porque as pautas são caras e depois muito distante, você não consegue levar o seu público até lá. Então eu imaginei fazer um local onde o artista podia se apresentar. Eu nunca tive preocupação com o dinheiro especificamente, o dinheiro gosta de mim, mas eu saio gastando ele toda hora. Bom, mas fizemos um projeto interessante, foram 28 semanas de música, assim, tem um músico, Easy, Duque e Johnny, que eram diretores desse projeto. Eles fizeram assim coisas excepcionais. Nós descobrimos artistas assim, Itabuna, assim, que valorizam qualquer local onde eles possam se apresentar, sabe, doutora? Sim. Depois disso, eu comecei a perceber que os artistas locais estão sendo vilipendiados, porque existe uma lei que protege o artista local, porque todo evento que houver em Itabuna, que haja gastos públicos, 30% desses valores devem ser destinados à contratação dos artistas locais. E se a senhora me permite falar um pouco mais, por exemplo, agora eu não sei se vai ser gasto, eu sei que no mínimo 6 milhões de reais para o Itapedro deste ano, podendo chegar até 8 milhões. Então, se 30% desses valores são destinados aos artistas locais, ele vai de 1.800.000 a 2.400.000. Só que o presidente da FIC, outro dia nos informou, feliz da vida, que ia aplicar 700 e poucos mil reais. Agora, você gasta quase 600 mil reais para fazer a decoração da cidade e os artesãos e as artesãs da cidade ficam afastadas. Você tem bandas que recebem 400 mil, 500 mil. No ano passado teve uma que recebeu 700 mil reais. E os artistas daqui, esse ano, que aumentou, segundo a FIC, significativamente, vão receber 8 mil reais. Ou seja, 8 mil reais para 8 pessoas, 10 pessoas se apresentarem. E veja, a pessoa que sobe ali no palco, doutora, na verdade ele não sobe sozinho. Ele tem os seus músicos que acompanham. Uma equipe toda, mas uma produção toda de profissionais que estão envolvidos num único show. Cenário, luz, direção, produção, tudo. E pessoas que devem ficar verificando se está bem ou se não, como a aceitação do público e tal. Então, é um absurdo o que acontece aqui. Eu quero discutir justamente isso que o doutor Jorge está trazendo, Larissa. Eu gostei dessa palavra e eu vou utilizá-la. Vilipêndio aos nossos artistas locais, né? A gente vê na prática, né, um orçamento de 8 milhões e apenas 700 mil para os nossos artistas, para os nossos atores, para os nossos artesãos locais. Então a gente vê claramente, o Política Sem Mistério tem essa função de desmistificar e deixar às claras o que significa entretenimento é cultura.
Então, a gente vê nessa gestão municipal claramente dando prioridade ao entretenimento. A gente vai falar aqui a diferença, e não que a gente não tenha que ficar sem o entretenimento, porque shows, diversão, lazer faz parte da história do ser humano. Mas é uma questão de gestão pública e de prioridades, que é algo que é muito discutido nesse programa. Há uma prioridade nesses entretenimentos de grandes eventos em detrimento da nossa cultura local, dos nossos artistas locais, dos nossos artesãos e artesãs locais. Que tragédia! É verdade. Quando o Jorge mencionou, né, a respeito dos nossos artistas locais, a gente percebe que muitas vezes não há um interesse na valorização desses personagens importantes, né, que compõem a nossa história nessa tradicional, por exemplo, festa junina, porque são os festejos juninos que movimentam geralmente a nossa economia também aqui dentro da cidade. Ano passado a gente teve várias queixas, Liz deles, de artistas locais, Jorge deve lembrar perfeitamente, né, que ficaram de fora até mesmo dessa grade que a gente estava mencionando, que é a grade de artistas que se apresentam no palco de uma festa que ocorre aqui. A gente percebe também que outras ações poderiam ser desenvolvidas além desses eventos festivos. Sim. Porque uma cultura, ela não pode se resumir apenas em eventos. Um único evento, Itapedro, por exemplo. Exatamente, que é uma festa. Então, a cultura de um povo, ela não pode ser resumida simplesmente numa festa, né? Ah, não, é cultura. Não, ninguém está negando que seja cultura. Mas existem ações que impactam diretamente na vida das pessoas. E essas ações deveriam ser mais fomentadas. E a gente percebe que isso não ocorre. A cultura é a explanação sobre as nossas expressões, sobre os nossos valores, sobre as nossas tradições, sobre as nossas línguas, sobre os nossos costumes, sobre os nossos artefatos. A cultura, ela produz educação, ela produz reflexão e ela produz as nossas manifestações na comida, no artesanato. Ela gera criatividade e dinamismo de um povo. Ela gera uma cultura e uma economia contínua. Não é uma única festa. Não é isso, Eva? Por isso a gente fala dessa prioridade da gente ter gestões municipais que fomentam a cultura, as iniciativas culturais. Quando a gente fala de cultura, eu sou filha de cachoeira, digo isso a todos os lugares que eu vou. Não sabia! Sou cachoeirana com muito orgulho, com muito amor, e aonde vou e posso falar, digo que sou filha dessa terra tão amada. Pegando por esse aspecto, Liz, cachoeira a gente tem algumas coisas diferenciais. Cachoeira, a cada 3 meses, ela tem um evento cultural. Independente da gestão que entre. Ela pode melhorar ou piorar, mas ela existe. Então, hoje nós temos alguns calendários. Lá você tem o 13 de março, que é um entretenimento, mas que também já é cultural, porque é o aniversário da cidade. Então, todo mundo, há mais de 60 anos, fica esperando chegar o 13 de março. Sim. Que é uma data que todo mundo sabe que vai ter os festejos em comemoração ao dia da cidade. Logo após, a gente vai para São João, que é chamada Feira do Porto. Eu estava até conversando com o Dr. Jorge um pouco antes. Nós temos em Cachoeira um palco principal, que são as grandes atrações. Um palco menor, na Praça 25, que são as atrações locais. Com samba de roda, com reggae, com tudo que representa a cultura do recôncavo baiano. E aí você passa um pouquinho, a gente vai para o Embalo da Ajuda. A gente vai para o Festejo da Boa Morte. A gente vai para a Flica. A gente vai para o Festival de Jazz. São coisas que lá já são o Festival de Reggae. Então são coisas que para nós é cultural e me gera estranheza às vezes quando eu vejo a Quitabuna, por exemplo, uma cidade tão rica, culturalmente falando. Com tantos artistas locais. Com tantos artistas locais. Com uma história tão bonita. Muito. E pouco divulgada, pouco conversada, pouco dita. Então, para mim, a palavra certa é essa, é estranheza. Porque Cachoeira, para quem não conhece, Cachoeira é uma cidade tombada com um patrimônio histórico nacional. Então, as fachadas de Cachoeira você não consegue tirar nenhuma.
Eu tenho uma tia, inclusive, que a casa dela é tombada fora e dentro. Ela não pode modificar absolutamente nada dentro da própria casa. Porque a casa dela é um casarão antigo, o teto pintado à mão por um artista na época chamado Dante Lamartine, e por aí vai. E quando eu vim para a região do sul da Bahia, moro aqui na região há 27 anos, então vamos dizer que eu sou lá e cá, de qualquer forma, mas mesmo com tantos anos, o que é que às vezes eu procuro e não acho? Centros históricos. Aqui é muito frágil essa cultura do respeitar o que já se existia. E quando a gente vai para a questão mesmo do entretenimento, ele está tomando uma proporção tão grande que às vezes eu me questiono, é entretenimento ou é cultura? É cultura que virou entretenimento? É entretenimento que virou cultura? Qual é essa linha tênue? É isso, Jorge. Essa simbiose entre entretenimento e cultura tem que ser muito esclarecida para que a população entenda que entretenimento tem a ver com cultura, mas são coisas completamente diferentes. E isso está impactando na vida da nossa cultura. Tá. Doutora, eu queria falar aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que elas percebessem que tudo que eu disser, ela pode se apropriar do que eu estou dizendo. Porque tudo que nós estamos discutindo aqui em matéria de cultura, isso é um patrimônio de todas as pessoas. Aqui em Itabuna, por exemplo, nós exigimos da FIC, nós temos um movimento chamado Pensamento Manifesto. Esse pensamento manifesto surgiu aproximadamente um ano atrás e nós questionávamos muito o posicionamento da FIC em relação ao que fazia o Itapedo, como gastava esses dinheiros e tal. São artistas de todos os setoriais e lá nós discutimos assim com muita franqueza, com muita cordialidade, com muita vontade de contribuir com a FIC, com o município e etc. e tal. As políticas culturais do município. Por exemplo, a periferia, a dona de casa da periferia, a mãe de família, que faz cocada, que faz o licor, que compra um saco, aquele saco de aninhagem e borda, aqueles que fazem tricô, assim por diante. O artesanato. Ou o artista de lá que dança, que canta. As quadrilhas, né? Os concursos de quadrilhas. Pois é, isso desapareceu aqui. Nós pedimos à FIC, exigimos que fosse feito um calendário. E num dia, o prefeito presente, o presidente da FIC presente, lá no Centro de Cultura, eles apresentaram um cronograma, quando ia acontecer o Festival Multiarte, a Felita, e apresentou muita coisa. Só que passou a data, eles não deram uma satisfação a ninguém e suspenderam. Nós cobramos de novo, não aconteceu, ia ter um evento marcado pela FIC, ele não acontece. Nós questionamos muito as oficinas, que devem ser de música, de teatro, de dança, assim por diante, mas nós desejamos que essas oficinas não sejam só no centro, para atender as pessoas do centro, mas que atenda também, porque é um direito das pessoas periféricas. Eles precisam. Isso é impressionante como se você, utilizando, por exemplo, uma roda de capoeira, e nós temos vários capoeiristas excelentes na cidade, mestres excelentes. Essas pessoas, se eles tivessem a oportunidade de tratar de 100, 200, 300 crianças em determinados bairros, muito da marginalidade desapareceria. Ô, Jorge, desculpe interromper, mas é por isso que eu volto a dizer que a cultura de um povo não pode ser restrita somente a festejos, né? A eventos na cidade. Por quê? Na nossa realidade de hoje, é o que está acontecendo. A gente percebe isso. Porque nesse período mesmo de junino, que eu observei aqui, enquanto o Jorge falava, a gente tem ações que poderiam beneficiar todas as áreas periféricas, se a gente trabalhasse nos bairros. Porque antigamente tinha até em Itabuna aqueles eventos de palhoça, lembra?
Sim. Então, esses eventos de palhoça, eles eram promovidos, né, pela gestão pública e eram convidados para as pessoas que tocavam e que cantavam nessas palhoças eram pessoas profissionais aqui de Itabuna. Então, hoje, por exemplo, aí foi dito sobre a quadrilha. A gente poderia ter, né, um campeonato, concurso de quadrilha. A gente poderia ter também, né, o tradicional casamento na roça, poderia ser facilmente encenado por artistas locais, por exemplo. Olha só, Larissa, o que Jorge está falando eu acho muito importante, que são práticas contínuas. Não se trata de um evento de apenas um calendário que normalmente beneficia um grupo econômico, um grupo econômico forte, em detrimento a práticas que poderiam estar sendo desenvolvidas num calendário contínuo pelas manifestações culturais que são inerentes a esta cidade. Jorge, tem poucos dias que eu entrei na casa da dona Eunice, do bairro de Fátima. Dona Eunice produz um licor maravilhoso. Olha aí. E esse licor poderia estar sendo fomentado, assim como ela é uma produtora de licor, junto com a sua família, que eu mando um abraço, que é uma prática artesã. E quantos outros produtos que deveriam estar passando por salões de fomento de negócio de artesão, com calendários específicos e bastante integrado nessa época. Doutora, deixa eu lhe falar, eu estou aqui, à medida que vocês vão falando, o meu juízo vai explodindo, porque tem muitas coisas que acontecem que são absurdas, tá? Por exemplo, eu acabei de participar na segunda-feira agora de uma reunião do Conselho de Cultura e eu não posso exigir, porque é o conselho, o conselho o setorial de artesanato. Eles precisam exigir da FIC que os dinheiros que são gastos, são muitos dinheiros, para ornamentar a cidade no Itapedro, no Natal das Luzes e em outros eventos que acontecem, eles poderiam ser contratados, são pessoas que estão precisando trabalhar e que sabem fazer e fazem com qualidade. Essas pessoas ficam de fora. Nós tivemos uma experiência, a experiência é de uma TV. E geralmente são empresas de fora, de outro município, que pegam esses contratos. Então o dinheiro é depositado, o PIX é lá para fora. É até questionável, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não poderiam estar contratando isso e que são contratadas. Isso aí é outra coisa que o Ministério Público talvez veja isso mais tarde. Mas veja, outro dia uma experiência interessante numa praça qualquer praça, uma banda local, você consegue juntar de 5 a 10 mil pessoas. Agora o interessante é o seguinte, a dona de casa faz pipoca e vende, a outra oferece o sanitário por R$1, R$2, R$3, o outro vende o licor, o outro vende cerveja, o outro faz a cocada, faz a pamonha, o milho verde, assim por diante. Ali naquela região, você faz com que todas as pessoas se mobilizem. E mais, aquelas pessoas mais idosas que não têm condição de locomoção para ir para a praça do Itapedro, assim por diante, elas participam ali, elas contribuem com a ornamentação, quer dizer, toda a economia local, ela gera recursos, né? As pessoas ficam felizes, elas se colocam, e sai muito mais barato para o poder público. Agora, o mais importante é que aquilo cria uma resistência. E a resistência que todos os movimentos culturais trazem é apenas e tão somente para conseguirem a sua liberdade. Um negócio impressionante, doutor, eu tenho estudado muito sobre isso, o quanto a participação cultural das pessoas em determinados eventos leva à sua liberdade. Por isso é preciso resistir a essas coisas que acontecem. Me permita só falar mais uma coisa aqui sobre o entretenimento. O entretenimento qualquer festejo pode ser um entretenimento. Eu estava falando com a Eva nesse instante. Pode ser um aniversário, pode ser um evento, um show. Agora, ele tem duas características principais. Ele é passageiro e ele atende a um determinado grupo de pessoas. Ele se exaure naquilo.
Já a cultura não, a cultura ela permanece, ela é transcendental, ela é passada de geração em geração, ela é mudada ao longo do tempo, à medida que as coisas importantes acontecem, que as pessoas percebem que aquilo não é bom só para si, mas para todos os outros. É um pensamento né? coletivo, então, perfeito. É impressionante isso, por isso que nós do movimento, eu diria, embora eu não tenha dito a ninguém que vinha para aqui hoje, porque há pouco tempo a senhora me chamou, mas eu posso dizer pelo o pensamento manifesto está presente em mim, dizendo que o artista local está lutando por seu espaço, para o espaço para todos os fazedores de cultura da cidade, para todos os operadores de cultura, de todos os setoriais, que nós queremos uma cidade como Itabuna é. Itabuna é uma cidade aberta, Itabuna é uma cidade que abraça as pessoas que chegam. Olha, Eva, eu vejo o Dr. Jorge falar, sabe qual é a palavra que vem na minha mente, Lari? Tragédia. Isso é uma tragédia. O Centro de Cultura ficou fechado por mais de 10 anos. Você pensa, Dr. Jorge, o impacto do não funcionamento de um local que poderia estar formando uma geração de artistas, artistas plásticos, artistas literários, artistas da música, do circo, da poesia, da literatura. Nós tivemos uma perda. Aí você tem uma gestão que prioriza o entretenimento, não que a gente não fique sem um lazer, sem um passatempo, sem uma diversão, que é inerente, a gente trabalha, a gente cansa e quer relaxar. É uma forma de escapar do nosso cotidiano, ir para um show. Mas isso não reflete uma demonstração cultural, porque a demonstração cultural é a preservação das nossas identidades e que ela pode ser transformada não só em educação, em inteligência e reflexão, que pode ser transformada também em economia. Então imagina, nós temos 4 anos, eu vou datar a palavra, vilipendiando a nossa cultura. Então realmente o manifesto, o pensamento manifesto tem que ir para as ruas, tem que ganhar voz neste momento, porque se trata de uma obrigação. Ontem, Larissa, Jéssica Tupinambá, que é uma das apresentadoras que esteve defendendo o seu TCC e foi aprovada com nota 10, você vê na Jéssica e na Célia dela, Tupinambá, que são figuras reconhecidas internacionalmente e que Itabuna não sabem. A importância delas que estão trazendo um manto sagrado que está passando por várias tratativas internacionais, porque é muito valioso o seguro para trazer esse manto para ser colocado no museu internacional, o museu aquele que pegou fogo no Rio de Janeiro, que vai ser reinaugurado. Itabuna não conhece essa história. Ela estava na Times Square, ela estava no Central Park, ela esteve no Fantástico, ela esteve no Pedro Bial, ela esteve no Jornal Nacional, ela anda pelos museus da Europa e ninguém conhece a cultura dos nossos povos originários. Aliás, temos que parar e olhar para eles, porque eles sim sabem preservar a sua cultura e transmitir para a geração. Então a gente não tem o que passar. Doutora, mas como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui em Itabuna? Você, por exemplo, o prédio da FIC é abandonado. Aquilo é uma loucura. Todo o patrimônio histórico, todos os documentos históricos da FIC foram jogados ao léu, livros que estavam lá foram jogados fora, um abandono total, assim, servindo apenas de mictório para as pessoas, algumas pessoas que ficam por ali. E o prefeito já disse 2 vezes que vai gastar 1 milhão para a reforma daquele prédio, não faz nada.
Não faz absolutamente nada. Mas não só. Ali o Teatro Zé Lessa, que se viu para a formação de alguns anos atrás, quando eu cheguei de Itabuna, o Teatro Zé Lessa, que para mim era muito grande, hoje é pequenininho, mas serviu para a formação de artistas, assim, de uma forma exponencial, excepcional. Quantos atores globais nós temos, quantos artistas saíram de Itabuna para dar riqueza à cultura musical baiana e brasileira, né? Artistas que saíram daqui e que se destacam em qualquer lugar onde vão. E os escritores daqui, essas pessoas, só para você ter ideia, Jorge Amado é reverenciado no mundo inteiro aqui, ele nasceu aqui, ninguém fala absolutamente nada. É isso que eu acho absurdo. Você chega ali em Ferradas, a casa Jorge Amado absolutamente abandonada. Não existe nada. Quando você cobra da FIC, diz que vai fazer, mas não faz. Só para você ter ideia, doutora, me permita, eu estou falando muito, mas me corrija. Fique tranquilo. Você é o nosso convidado. O governo federal decidiu que, depois de vários anos de o que a gente chama de abandono da cultura brasileira, e por conta da pandemia também, que foram projetos emergenciais, né? Foi criado ali Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Havia um recurso da ordem de aproximadamente 3 bilhões e 800 que foi distribuído por todos os estados e municípios do país. Para receber, o município tem que se cadastrar. E uma coisa importante, não é o prefeito ou o secretário que define como é que esse recurso vai ser disponibilizado. São os artistas, os fazedores de cultura que participam dessa discussão e dizem, nós vamos gastar dessa forma, dessa forma, dessa forma. O dinheiro já chegou aqui em Itabuna. Já existe o dinheiro, mas os editais para que os artistas possam participar, acessar os recursos que estão disponibilizados, não existe. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, nós soubemos hoje, meio-dia, que os valores atinentes da Aldir Blanc corre o risco de ser devolvido, porque hoje vencia um prazo, não sei se o município tem... Não levaram o planejamento, não finalizaram o planejamento, como é que você vai gastar o dinheiro? Agora, dinheiro público tem requisitos para gastar. É o dinheiro público para ser gasto com os artistas que querem divulgar a cultura, que querem levar... Nós temos alguns projetos culturais aqui, eu gostaria de lembrar de um nome aqui, ele não gosta de falar do nome dele, não, mas tem... Agenor Gasparetto tem um trabalho fantástico aqui com a Via Literária, e um artista fantástico, um escritor formidável, Rafael Gama, que está liderando um movimento Alvorecer Poesia aqui na cidade, que tem muitos poetas, muitos artistas, muitos escritores que estão aparecendo, lançando os livros na cidade, né? Essas pessoas não recebem apoio de ninguém. O poder público não oferece nada, mas Gasparetto decidiu, vou editar todos os livros que as escolas puderem, com os recursos, nós vamos catar moedas por aí, para fazer com que os alunos aprendam a escrever e que tenham os seus livros publicados, as suas escritas publicadas, né? Seja em todas as formas. A nossa reverência a Agenor Gasparetto, né? Essa grande personalidade que não deixa a nossa literatura morrer. Lari, são muitos impactos essa omissão, né? Diante de tudo que foi dito, é importantíssimo deixar claro para as pessoas a diferença entre entretenimento e cultura. Mais uma vez a gente insiste. Porque muitas vezes a população ela não consegue realmente diferenciar. Então, o entretenimento a gente poderia associar facilmente a atividades de lazer, a atividades de descontração, atividades de finais de semana, que fazem parte da cultura de uma cidade, mas ela não é a cultura do povo. Exato. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, né? E para ter essa comunicação, a gente sabe que é muito mais profundo. Porque a cultura, inclusive, ela impacta num índice muito importante, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A cultura, ela é uma ferramenta que ela tem o poder de mudar até mesmo o cenário de criminalidade de uma cidade. Com certeza. Porque a partir do momento em que você
começa a fomentar dentro das comunidades de áreas periféricas mais carentes de toda a infraestrutura, né, pública que a gente possa imaginar, e você começa a fomentar essas ações culturais ali dentro, você automaticamente está tirando crianças e jovens daquela área, daquela zona de vulnerabilidade. E eu quero pegar esse gancho, Eva, eu quero que você comente realmente essa análise, né, das práticas culturais, como ela é importante em diversos setores públicos da nossa vida. Larissa falou algo muito importante, ela impacta no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento humano, e muitas vezes a gente acha que segurança pública é aumentar a pena privativa de liberdade. E se a gente tem práticas culturais, aquele jovem não é apreendido, apropriado pelo tráfico de drogas. Não lhe é nem lhe apresentado o tráfico. Eu não vou nem ter tempo de falar assim, ó, isso é um tráfico, porque ele está tão ocupado com coisas mais interessantes para fazer, que quando lhe é apresentado algo ruim, pode não despertar nele a vontade de querer ir atrás. Um exemplo, eu também gosto muito de literatura. Hoje, nas escolas, quantas crianças já leram os clássicos? É verdade. Tiraram da grade. Você não escuta mais nenhum hoje na idade. Meu irmão tem 28 anos, eu tenho 33. Então, só são 5 anos de diferença. Sim. Eu li José de Alencar, meu irmão não sabe nem quem é. E de verdade, ele, não sei quem é não. O primeiro livro que ele veio ler foi depois que eu fiz isso aqui, foi Capitães de Areia, de Jorge Amado, que ele ficou apaixonado. Eu falei, pronto, já que você gostou desse aqui, vamos começar a comprar toda uma coletânea de Jorge Amado para ver se meu irmão se identificava com a leitura. E vindo para o próprio Jorge, que é filho de Itabuna, mas comumente Ilhéus ficou, levou a fama por conta da nossa querida Gabriela. Mas quantas escolas na região, Eixo, Ilhéus e Itabuna, coloca Jorge Amado para ser leitura obrigatória? Não tem. Não tem. Olha, Jorge, quando você fala, eu tô com um sentimento, eu acredito que você vai confirmar meus sentimentos, que essas reuniões provocadas pela gestão municipal, que parece que são apenas pro forma, são apenas para cumprir um protocolo municipal, porque não há um impacto dessas reuniões se transformar numa gestão efetivamente alterando a vida cultural, a vida dos artesãos, dos nossos artistas, dos nossos cantores, dos nossos produtores de produtos artesanais. Parece que não tem eficácia nenhuma, é só pro forma aparecer lá, mostrar um cronograma que não vai existir. Doutora, nós temos procurado estabelecer com a FIC, nós do Pensamento Manifesto, temos procurado estabelecer com a FIC, seja através dos membros que nós temos no Conselho de Políticas Culturais, seja diretamente nos embates, nas discussões que nós temos, tentar fazer um debate claro, cordial, uma crítica para que as pessoas possam fazer aquilo que é consequente. Mas o que eu particularmente observo, que o que está se preparando é a construção da privatização de todo o setor cultural da cidade. Para você ter ideia, nós, depois de passarmos 10 anos, praticamente 10 anos, sem ter o Centro de Cultura, depois que ele foi inaugurado, ali na frente, ficou por mais de 15 dias um evento particular promovido pelo presidente da FIC, que era o dono da Cash Produções, que foi quem produziu aquele evento e que contrata para o evento São Itapedro e para o seu próprio evento algumas pessoas que são da sua grade de produção. Né? Aí veja, agora a precificação dessas pessoas, nós já falamos ao Ministério Público, é preciso ver.
é preciso apurar. Eu não estou dizendo que está sendo errado. Eu até concordo que todo artista que seja contratado no período de Itapedro, ele receba valores significativamente maiores, sim, mas que ele seja contratado através de um processo de escolha por edital, por categorização, onde ele efetivamente demonstre que tipo de trabalho ele vai apresentar e que ele tenha tempo de fazer isso. Só para você ter um absurdo, doutora. Aqui foi procurado, a FIC procurou, nesses dias, grupos de quadrilhas juninas e não conseguiram. Claro que não vão você precisa de um tempo. A prioridade claro não é isso, é o show music, né? É preciso vestimenta, é preciso ensaio, é preciso recurso, é preciso local para você ensaiar. Agora, isso não tem agora, e não Jorge, oferece. Agora é importante, no âmbito econômico que foi dito aqui, né? Itabuna tem apenas 2 eventos pontuais, né, durante o ano, que é a festa do Itapedro, São João, e no final do ano a gente tem o Natal de Luzes e Cores. Esses 2 eventos... Apenas isso. Esses 2 eventos é importante a gente dizer que quando é argumentado, mas gera economia, é uma economia sazonal. Ou seja, local. É naquele período. E naquele período apenas. Apenas naquele período, né? Mas, na verdade, e a gente sabe até, inclusive, que esses 2 eventos pontuais, eles acabam beneficiando, Eva, muito mais empresários de fora sim, do que os próprios microempreendedores e microempresários da própria cidade. Por quê? A gente percebe isso através das licitações. A maioria das licitações são de empresas de fora. Não é isso, Jorge? A gente já tem acesso a isso, né? É disponibilizado para você que está aí nos assistindo. Lá no portal você consegue verificar, né, todo o processo licitatório, os valores que são colocados, investidos. E a gente sempre se questiona, né? Os valores investidos nesses 2 eventos e o retorno que traz para a nossa cidade, né, economicamente falando, porque todo investimento ela precisa retornar, né, para a gente aqui dentro. Então, compensa esses valores, né, investido, altos valores, né? A gente vai ter agora o Itapedro aí com grandes nomes nacionais, né? E a gente sabe que isso tem um peso, economicamente falando. Mas a gente também tem que questionar se todo esse investimento vai trazer realmente um proveito maior para a gente. Eu não me importo dançar o tacacá da Joelma nem um pouco. Aliás, até gosto, acho até muito bacana, até gosto. Mas se isso não for um empecilho, se isso não for para matar a cultura local, entendeu? Não me importo, Jorge, de ter calcinha preta, de ter Joelma, de ter Wesley Safadão. Não tem problema, seja o safadão que for, pode ter, desde que a cultura, a identidade, os valores, as tradições, as crenças estejam sendo preservadas, fomentadas e transformadas em educação, transformado em renda, transformado em uma ferramenta poderosa que é através da educação que a gente se comporta, que a gente leva patrimônio material e imaterial para uma próxima geração. Então, assim, eu não me importo, pode ter o Itapedro, Natal das Luzes, mas não que isso significa, né, a morte da nossa cultura. É aí que está o impacto que isso tem transtornado, né, transformado a nossa cultura, que eu vou dizer que tem matado. Porque quando a gente pega uma FIC com seus documentos culturais jogado no chão, né, aquilo ali é um ensejo de crime contra a humanidade. Isso é um absurdo. É um absurdo. É ponto, objeto pacífico aí, ó, para os meus colegas do Ministério Público abrir uma ação civil pública para investigar, né, uma gestão que deixa a sua cultura e os nossos artistas locais como pedintes. Liz, só me permita um comentário. Governo passa. A cultura é para ser perpétua. Claro, é patrimônio. Quando a gente vai perdendo esse patrimônio, quando a gente perde o documento, quando a gente perde
a nossa cultura propriamente dita, você começa a perder a sua identidade. Isso. O governo vai passar, vai vir um, vai vir outro, vai passar, mas a cultura, a identidade das pessoas, ou ela é valorada, ou ela é destruída. Ah, engraçado, você falou em cultura, a própria prefeitura, eu não vou dizer, mas esses dias chegou uns ônibus novos aí, e a cultura que estava sendo demonstrada na propaganda do ônibus era de um dorama coreano. Então, quer dizer, local que não tem cultura preservada da identidade local, a gente é apropriado por outras, doutora, né? Doutora, essa cidade, eu vou fazer algum tempo já de Itabuna. E no dia que eu cheguei, eu nasci em Tororó, morei 9 anos em Ilhéus e 6 meses depois eu tinha mais amigos aqui do que em todos os lugares da minha vida. Então eu admito Itabuna como a minha cidade, né? Claro, tenho Itororó, mas aqui Itabuna é minha cidade, muito querida, tenho muitos amigos. Saí outro dia com meu neto. E ele falando, meu avô, você conhece todo mundo e tal, mas é porque é uma cidade realmente aberta. E eu fico triste com as coisas que acontecem aqui, sabe? Assim, você não vê o poder público trabalhar para que as coisas aconteçam corretamente. Uma coisa em relação ao ônibus. O ônibus foi um contrato de licitação, Eva, para 20 anos. Nós tínhamos 100 ônibus na cidade acho que 15, 20 anos atrás. Hoje nós temos 60. Com a população que cresceu. Não, a população, na verdade, ela reduziu quase 20 mil habitantes, né? Mas de 10 anos atrás para cá, quando a população reduziu, já havia essa quantidade de ônibus. Sim. Agora, um fato que chama atenção para o Tribunal Regional Eleitoral, que é o seguinte, a quem pertence, quem foi que ganhou o processo licitatório da cidade? É uma empresa chamada Atlântico, uma linha azul e tal. Aí chegaram 35 ônibus novos. A quem pertence esses ônibus? Primeiro, esses ônibus é uma locação para essa empresa Atlântico. Todo mundo sabe disso, é uma locação que parece que tem um prazo de validade. Agora, você viu o nome da Atlântico lá? Não. O nome é da CETRAN, da prefeitura, e tem mobilidade alguma coisa lá. Ou seja, o que me parece é que o poder público local quer fazer com que as pessoas percebam que aquele ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, é uma dádiva ofertada pelo poder público local, mas não é isso. É uma coisa que precisa ser feita. Mas a gente vai voltar aqui, Jorge, para a nossa cultura, para a nossa promoção, para nossa promoção cultural. Eu só lembrei aí do ônibus porque eu vi uma propaganda que, em vez de estar falando Jorge Amado, né? Em vez de estar falando de Adonias Filho, né? Em vez de estar falando nosso, aí colocou a propaganda de um dorama que é uma cultura coreana, né? E que se a gente não preserva as nossas identidades, a gente é apropriado, nossa juventude é apropriada com a cultura que tem força, principalmente pelas redes sociais. Já fomos tão apropriados pela cultura americana. Agora estamos sendo apropriados pela cultura coreana, mas é típico de um município que realmente deseja matar a sua própria cultura. A gente vê a morte celebrada pelo prédio da FIC, né? Aí ele propaga aí, né, como propaganda dos seus ônibus, um dorama que é uma cultura coreana, né? É uma coisa incoerente, né? Eu digo que a cultura em Itabuna está tão abandonada quanto o próprio prédio na sua estrutura física. A gente percebe isso nitidamente. Uma cidade que não consegue fomentar feiras culturais, feiras artesanais, periódicas. Porque quando a gente fala de cultura, a gente não está falando de eventos pontuais. A gente está falando de práticas, políticas públicas culturais. Então, a gente precisa entender como é que funciona a coisa, né? Então, a partir do momento em que você deixa de contar a sua história, a identidade de uma cidade, através, inclusive, das personalidades que compõem essas histórias, como, por exemplo, Jorge Amado, eu fico com a sensação de que Ilhéus consegue dar mais destaque ao nome de Jorge Amado do que a gente em Itabuna. Mas se a casa dele tá abandonada lá, toda jogada, cheia de infiltração lá...
alguns moradores do bairro de Ferradas é que tomam conta daquele patrimônio ali, né? Um local que eu já disse ali que deveria ter uma feira tradicional batizada com o nome de Jorge Amado, com várias expressões culturais, que a gente, como bem Jorge disse, você chega numa biblioteca em Portugal, existe uma estante exclusiva para Jorge Amado. Você chega aqui, você não tem mais biblioteca municipal. Centro de cultura, né? Aí a gente vê esse homicídio cultural sendo acontecido. Olha só, Jorge, eu tive esses dias na Roça do Povo. Cheguei lá, fui recebida por mulheres da Roça do Povo, artesã, com uma pequena fabriqueta de sabonetes artesanais. E tentando conseguir, elas têm um único fogãozinho deste tamanhozinho, com uma panelinha única. Um kit que poderia custar R$60, poderia ter ali 100 kits com as oficinas ali para fomentar e está sendo vendido neste período. Você observa que alguns lugares conseguiram dar um salto de qualidade em situações dessa natureza. Ali em Xique-Xique, aquela região que plantava muito... fazer aquelas corras de arriçar e tal, né? Antes as pessoas levavam a folha e ficava o braço também. Hoje mecanizaram. Em Valente também você tem muito isso, mecanizado, as pessoas, né? O sisal, as pessoas trabalham, as pessoas produzem, exportam até para o exterior. Belíssimo. São coisas maravilhosas. E aqui em Tancredo Neves, as pessoas trabalhando com palha de banana, todo mundo hoje produz alguma coisa da banana. Aqui a gente não produz nada do cacau, a gente não utiliza praticamente nada, a gente não estimula isso. Jorge, eu morei 2 anos no Rio Grande do Sul, na cidade de Leopoldo, que foi uma das cidades também atingida pelas enchentes, e é muito perto de Gramado. Aí, final de semana, a gente ia passear em Gramado. Lá no mestrado, eu ficava lá numa hospedaria lá, tipo na casa da Diaconisa, que são freiras alemãs. E aí, final de semana, a gente ia passear em Gramado, né, para descansar, entretenimento. Que tem a cultura local lá preservada. Pois bem, quando eu chegava lá, a gente entrava numa fábrica de chocolate contando a história do cacau. Só que lá não planta cacau, lá planta uva, planta arroz, planta feijão, planta outras coisas. Então, aí eu olhava para aquilo e eu fiz planejamento de cidade na UESC. Eu falei, peraí, eu estou planejando cidade. Eu tenho a riqueza, que é mostrado pela Rede Globo numa novela, mas não tem nada. Absolutamente nada. Fomentado nas práticas desse produto, que é um produto de economia, mas é um produto cultural, é um produto, né, da nossa identidade local. E hoje uma das commodities assim, que está mais valorizadas no mundo, né, o cacau, porque... com a perda da produção da Guiné-Bissau e Costa do Marfim, o valor subiu surpreendentemente. Está oscilando um pouco, mas sempre para cima, sempre para cima. Nós temos aqui, e os municípios poderiam contribuir, e isso culturalmente, a gente pode fazer isso, para que a produção fosse maior, que a gente trabalhasse até numa área menor, mas com uma alta produtividade, onde todas as pessoas que estivessem na cadeia poderiam viver de outra forma, né? Ter emprego para a família inteira, ter emprego para os pequenos produtores. E a gente precisa também, cultura também formar renda. Cultura são todas as expressões do ser humano, que servem para resistir, para ele construir uma vida melhor, para constituir sua própria liberdade, para ter autonomia para fazer o que quiser. E pode ser das mais diversas formas. E aqui a gente não está tendo isso. Mas aqui, os artesãos, os artistas teatrais, os músicos, eles não recebem da FIC incentivos que pudessem potencializar a arte
Que é como Jorge estava falando. Esses incentivos, eles não existem a ponto de vamos potencializar aqui e levar isso para dentro das comunidades, por exemplo. A gente não vê dessa forma. E eu queria até voltar a dizer que, na minha opinião, a Secretaria de Educação e a FIC, elas têm obrigação de levar para dentro das escolas o nome de Jorge Amado. Sabe por quê? Bem como Adonias Filho. Adonias Filhos também. Sabe por quê, gente? Eu vou incluir Euclides Neto. A gente está na era da tecnologia e todo mundo fala, mas é tecnologia, você pode ali dar um Google, todo mundo sabe de tudo. Na verdade, né, quando a gente fala de jovens e crianças, existem estudos até que comprovam isso. Nós temos um índice muito alto, gente, de analfabetos digitais. Então a gente precisa voltar para as escolas, né, e contar a história de Jorge Amado. A história de Jorge Amado era contada através dos livros. Sim. Né? E a gente precisa valorizar isso dentro das escolas, porque dentro das escolas a gente ainda trabalha com livros. É importante a gente ainda... Cultura. Livro também é cultura. Total. Olha, gente, está chegando ao fim aqui do nosso programa. Muito boa discussão, né, Eva? Com certeza. Eu fico imensamente feliz em participar. Jorge, o Política Sem Mistério é uma manifestação cultural. Ele se propôs desde a sua criação, já vai fazer mais de um ano, já fizemos mais de um ano de programa. Ele nasceu no rádio, depois passou para o podcast, depois virou para um programa de auditório, aqui tipo um talk show, né? A gente é metida talk show aqui. É uma expressão cultural também. Aqui a gente trabalha prioritariamente com a educação política. Então, semanalmente a gente convida pessoas como uma personalidade riquíssima como nosso doutor Jorge Amado aqui, para falar de direitos, para falar de liberdade, para falar de expressão. Então, doutor Jorge, eu fico muito feliz, mas já vou passar a palavra já para você fazer as suas considerações finais. Vou passar primeiramente para a mulher do nosso paraíso, Eva! Gostei disso, eu vou começar a usar. Suzy Luiz, você vai estar assistindo. A partir de terça-feira, agora não é mais terça da Eva apenas, não. A mulher do paraíso, eu gostei mulher do paraíso. disso. Suas manifestações culturais, minha querida. Minha gente, eu acho que eu vou pegar sempre pelo pressuposto do que eu vivo, né, Liz? Sim. Meu filhote tem 3 anos. Sabe qual é a música predileta de Davi? Ele só dorme ouvindo uma música. Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querido. E ele fica cantando essa musiquinha. E uma outra é Pela Luz dos Olhos Teus, eu acho, meu amor, porque é composição de meu tio com Vinícius de Moraes. Sim. Então, cultura, ela vai muito além do que a gente simplesmente fala. E ela também hoje, para além de estar esquecida, algumas pessoas estão banalizando a nossa cultura. Se apresentam coisas como culturais e que, na minha opinião, não são. É o entretenimento, é a baixeza. A cultura não vai trazer pra gente sentimentos ruins. Sim. A cultura traz pra gente sentimento de pertencimento. Exato. Sentimento de verdade. Você consegue enraizar em você que aquilo é seu. Então, quanto mais deixarmos as políticas públicas do jeito que estão, fazendo com que as nossas culturas elas sejam diurnamente assassinadas, como o Liz muito bem disse, ela seja a cada momento, a cada hora, esquecida, a geração que está surgindo, que é a do meu filho, que é a do filho de Lari, que é a do neto do Dr. Jorge, ela não vai conhecer o que a gente conheceu. E quando você perde essa identidade, o seu desenvolvimento humano, ele não tem como perpetuar. Então, que possamos todos, sociedade como coletivo, não só aqueles que vivem da cultura e que precisam da cultura, mas todos nós que precisamos da cultura para poder sobreviver enquanto ser humano. É a preservação da nossa identidade. O que não é transmitido, morre. É verdade. Eu diria para todos nós, né, que estamos aqui e quem está também nos assistindo, que a gente possa ter o direito de viver a nossa cultura. E aos governantes que nos deem essa possibilidade, que cuidem da nossa cultura através dos prédios públicos, né? Um prédio abandonado como a FIC é praticamente um crime.
Lisdale, né? Devolva para a gente o que é nosso, que é a estrutura física, mas também que é a cultura na prática das ações. Então a gente quer ver, porque política pública de cultura, né, deve ser fomentada, e a partir do momento em que isso é abandonado, tanto na sua estrutura física como nas práticas de ações, isso fala muito da gestão municipal. Então, a gente precisa ver o que é prioridade na nossa cidade. E a gente já viu que cultura, ela é uma prioridade. É prioridade sim, né, Jorge? E suas considerações? Bom, todos nós sabemos que não se faz cultura sem exercer a transversalidade com todas as outras áreas. Sim. Cultura com educação, cultura com ciência e tecnologia, cultura com economia, cultura com universidades, cultura com escola pública, ou seja, de todas as maneiras. Eu gostaria aqui de convocar, é uma convocação mesmo que eu gostaria de fazer, a todos os artistas de Itabuna, de todos os setoriais, todos os mestres de capoeira, todas as atrizes, todos os atores, cantores, compositores e tal, participe mais das reuniões da FIC, do Conselho, vá lá, nós vamos debater. Ultimamente, eu tenho sido considerado assim como uma persona não grata pela direção da FIC, mas é meu papel, meu dever dizer as coisas que eu entendo. Eu quero até que ele me convença que eu estou errado, mas enquanto isso não acontecer, eu vou continuar dizendo que a política aplicada pela FIC está na contramão daquilo que é para o bem comum, para toda a sociedade de Itabuna. Então participem, estejam presentes, participem de programas como esse, assim, construam também, escrevam também, né? Denunciem também as coisas que vocês estão vendo que está errada, porque é preciso. Não vamos nos calar, vamos continuar lutando. E em nome do Pensamento Manifesto, eu gostaria de agradecer o convite. E a gente que agradece essa aula. E espero ter feito o minimamente necessário aqui. Muito obrigado. O mínimo e o máximo foi feito. A gente encerra esse programa também se manifestando. Política Sem Mistério, ele é um grande aliado da cultura. Cultura que não é preservada é cultura morta. E aí eu vou fazer o que Jorge Almeida fez nessa tarde de hoje. Cabe a sua responsabilidade. Atriz, ator, cantor, cantora, artesão, artesã, seja lá quem você for, que fomenta, que pratica a cultura, mesmo sem qualquer iniciativa, porque esse programa aqui não é financiado por ninguém, é financiado pelo meu esforço, pelo esforço da TVI, que a gente agradece muito por nos dar esse local, por esforço da Eva, das demais apresentadoras que não estão aqui presentes hoje, de Larissa Araújo. Nós não temos nenhum incentivo cultural deste município. Um programa que leva a educação política para os lares, explicando de uma forma clara e objetiva os direitos de um cidadão. Então, a gente apela para vocês não se deixarem apenas pelos entretenimento, se entreter apenas por uma festa. A festa é legal, vai, aproveita, é massa, a gente precisa, a gente trabalha, a gente tem que descansar, a gente tem que escapar, sim, das nossas rotinas, mas ela não alimenta a boca e a família de diversos artistas e artistas. E o pior de tudo, não é deixar essas pessoas sem práticas econômicas, é matar a nossa identidade, as nossas tradições, as nossas ideias de uma terra que é riquíssima, que foi o palco das maiores escritores do mundo, como Jorge Amado, Adonias Filho, Euclides Netos e tanto outros, né? Então não deixa, gente, não deixa perder. Vamos dançar o Ita Pedro, mas os nossos artistas
tem que se manifestar. O nosso centro de cultura não é um centro de entretenimento. Ali não é lugar para que Aldo Rebouças, seja lá quem for, monte os seus espetáculos. Pode até ser, mas lá é palco dos nossos artistas. Lá formou diversas gerações de atores e atrizes que foram para canais de grande expressão, de grande mídia. Lá tem que ter oficina de pintura, lá tem que ter aula de teatro, lá tem que ter aula de piano, de dança. Lá tem que fomentar atrizes. Porque cultura é inteligência. Um povo que tem cultura, ele reflete e ainda melhor, ele sabe escolher bem os seus representantes. Então vocês não vão apagar a FIC, ela não vai ficar naquele prédio lá abandonado daquela forma, nem que seja necessário entrar com ações judiciais para aquela obra ser colocada em prática ali e retornar a um local que não é para gerenciamento de um poder econômico, mas como bem disse Larissa, é um patrimônio público, é da criança, é do jovem, é da mulher, é do homem, é de todos nós que moramos em Itabuna. Jorge, muitíssimo obrigado pela sua contribuição aqui nesse programa. A gente fica aqui com esse chamamento, né? No Ita Pedro, para não se transformar num entretenimento, mas sim que seja palco do nosso povo, da nossa terra, do nós sentirmos filhos de Itabuna e dizer: eu tenho orgulho pela minha identidade, pela minha tradição de morar nessa terra. Muito obrigado. Política Sem Mistério fica aí. Desculpa o desafio, mas é isso mesmo. Tchau, tchau.